beleza, Bioma Caatinga, sou Gilvan. Vou fazer uma abordagem sobre isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo acontece e isso foi responsável certamente pela formação de espécies. Trabalho belíssimo do Darwin. Ele saiu lá na primeira metade do século atrasado, século XIX, e ele terminou o ano em 1836 e só publicava o material, quer dizer, o livro A Origem das Espécies, um diz através e por seleção natural, no ano de 1859. Então, nesse trabalho dele, ele retrata bem isso, como são os isolamentos, e ele se baseou em algo que já existia. De fato, a maneira que o homem selecionava espécies do seu interesse para atender às necessidades humanas de animais e plantas dentro de um grupo, aquelas que tinham características mais favoráveis, mais, na verdade, produtivas, por exemplo. Esse é um exemplo que pode ser dado. E ele olhou isso e observou e fez sua obra, seu livro belíssimo. Então, os isolamentos, a gente vai pensar que tem isolamento pré-zigoto e pós-zigoto. Então, o pré-zigoto ele tem algumas denominações. O que seria pré-zigoto? Não forma um embrião. Se formar esse embrião, não dá continuidade. Então, é isso. E por que eu estou falando isso? Porque a questão da Jandaíra com a Mandaçaia da Caatinga, por que elas estão separadas? Não foi por acaso. Não foi o acaso. Não é assim. Não é do achismo. Primeiro, ciências não trabalham com isso. Não trabalham com crendice, com religião, com achismo. Não é pseudociência. Ciência é ciência. Ou não é. Dentro do isolamento pré-zigoto, a gente vai falar de pleiotropia. O que é isso? Na verdade, é um processo pelo qual influencia mais de um gene, tem mais de uma influência. O caso, por exemplo, vou pegar, já que eu falei de Darwin, vou pegar a questão das Ilhas Galápagos, mas isso pode se estender às abelhas. Pode não, com certeza. Nas Ilhas Galápagos, quando o Darwin olhou, observou em várias ilhas, cada ilha, os tentilhões, eles tinham bico diferente, apesar de plumagem, algumas coisas, mas tinham o mesmo tamanho. Ele disse, isso vem de um ancestral comum. Separou, também tinha lido sobre a geologia, os processos geológicos que ocorreram e continuam ocorrendo no planeta. Isso, no passado era só uma ilha, esses animais estavam todos juntos. Quando separou, aquele que ficou numa determinada ilha que tinha um fator favorável, ele prevaleceu. O que não tinha, aquele fator desapareceu. Então, o processo de especiação, e foi o que aconteceu. Então, nesse fator, ele olhou a questão do bico, também o canto. O canto do animal, a sonorização emitida pelos aqueles animais, permitia eles encontrar os parceiros, no caso, formar espécies. Ou seja, foi isso que aconteceu. Então, isso é um processo que ocorre para explicar o processo de isolamento reprodutivo. Um outro tipo de isolamento que a gente trata é a questão ecológica, é o habitat do ser vivo. Então, esse habitat vai determinar a espécie dentro de um conjunto de seres vivos, aqueles dentro da espécie que pode prevalecer. E, por exemplo, se está um ambiente, tem um ecossistema, e no outro ambiente próximo tem outro ecossistema, no ambiente A, vamos tratar dessa maneira, o habitat para um grupo, dentro de um grupo, para determinados indivíduos, é mais interessante do que no espaço B. No espaço B, aquele que está no espaço B, já não, se for transportado, vamos imaginar dessa maneira, deslocado para o espaço A, ele não vai ter sucesso. Não é o mais forte, muito cuidado com isso. Eu vejo toda hora a escola, pronto. Aí é onde depende de especialista. Vi semana passada 2 professoras, vamos imaginar, viajando na maionese, falando que era o mais forte. Não, não é o mais forte. Pode até ser que o mais forte ele sobressaia sobre o outro, mas não é o mais forte. É o que é mais apto àquele ambiente. Então, o isolamento ecológico. Um outro tipo de isolamento é estacional, ou seja, o animal ele pode entrar em maturidade sexual diferente do outro, ou uma planta, então ele não tem o mesmo. Então, essa questão estacional, imaginar as estações do ano. Tem um animal que a maturidade muito semelhante é na primavera, o outro só é no verão. Então eles não vão ter possibilidade de realizar cruzamento. No caso, eu estou falando de reprodução sexuada. Fique bem claro. Um outro exemplo de isolamento é mecânico, ou seja,
o animal, vamos pensar no animal, pronto, aí aqui se encaixa a questão da jandaíra. A jandaíra, o que está sendo dito pela ciência, e aí eu ainda não peguei documento de fato, ou vamos pensar o estudo, os achados, é que o órgão copulador dos zangões de Mandaçaia comparado com a da jandaíra, é desproporcional, é grande e mata a rainha, apesar de que a rainha não é para ser copulada, mas como eu citei, pode até ser que o zangão da Mandaçaia, ao tentar copular com uma rainha da própria espécie, venha também matar. O fato é que está falando que estão matando as rainhas, ou seja, indivíduos produtores da jandaíra. Isso é o que está lá no corte, eu não, como estou falando, não vi. Então, essa questão mecânica pode ser, sim, pode ser responsável. Tá? É um tipo de isolamento, ou seja, não ser compatível para ocorrer o cruzamento. Outro tipo de isolamento é ectológico, ou seja, os animais entre indivíduos, eles, machos e fêmeas, eles não vamos imaginar, conseguir liberar hormônio, ou seja, eles não têm o mesmo período, eles não se encaixam no mesmo período para acontecer a fecundação. Ou seja, aconteceu o cruzamento, depois do cruzamento, fecundação. Bem claro aqui. Então, isso é um tipo de isolamento. Isso tudo pré-zigoto. Os pós-zigotos, a gente pode falar que não são poucos, são a menor quantidade. Entre eles, a inviabilidade do híbrido. Ou seja, na verdade, o cruzamento entre duas espécies muito próximas, que são espécies, aí o embrião ele morre. O outro é a inviabilidade do híbrido. O híbrido ele não dá prosseguimento. Ele começa a desenvolver, mas acaba, um motivo ou outro, ele não consegue chegar à maturidade. Nesse caso, o embrião tem capacidade de inviabilidade reprodutiva. A gente podia citar o caso de equinos e acinos. No caso, égua com jumento, o produto não é viável. E também, porque ele é estéril, a esterilidade no pós-zigoto, ou pós-zigótico, o embrião, ou melhor, o desenvolvimento, aquele produto, ele é estéril, é um indivíduo estéril, logo, ele não vai conseguir, de fato, dar perpetuidade à espécie. Isso é possível? Sim, isso provavelmente acontece. Chamo a atenção para essa questão. Quando você aproximar indivíduos que jamais, por condições naturais, e aí no questão das abelhas, teria condições de se encontrarem, isso é fato, mas isso aí eu estou falando para um grupo muito seleto, a maioria não vão entender, porque a maioria não segue essa risca, não respeitam, na verdade, essa norma. Esses indivíduos eles podem tentar cruzar, e ao cruzar pode começar a acontecer a geração de indivíduos, tanto no processo pré-zigoto, não formar embriões, e aí começar a decair, a definhar, a declinar as colônias de outra espécie, onde recebeu uma espécie exótica, ou o pós-zigoto, que é de fato por inviabilidade, morrer o embrião, o indivíduo no início do seu desenvolvimento, ele ser um indivíduo estéril, uma série de coisas. Então, esses processos, isso é para ser pensado, só que isso não acontece com a maioria dos criadores de abelha. Você pega quase 100% dos criadores de abelha. Eu vi agora um carinha, ficou todo cheio, todo com animosidade, todo cheio de guele-guele, porque eu falei isso, de falar a verdade. Mas ele queria que eu trouxesse a abelha do fim do mundo, vamos tratar dessa maneira, para vender para ele aqui em Petrolina. Eu digo, não tem condição. Agora, no Mercado Livre você encontra. Então, aí eu expliquei. Quando eu fui explicar isso, ele já começou a pegar, ficar com aqueles trejeitos. Não estou aqui para discutir contigo. Já até discuti isso, mas agora não discuto mais. Deixa para lá. Você sabe muito, você é especialista, você é um doutor na área, ou seja, você sabe mais do que todo mundo, mas você vai encontrar certamente outras pessoas que não são sequer criadores, são comerciantes do produto, desse produto, no caso abelhas, espécies de abelha, e você consegue com essas pessoas facilmente. Então pensa bem. Aí foi perguntar, e os outros? Isolamento, não pode ser outro? Bom, eu listei aqui basicamente aquilo que é trabalhado em ciências, aquilo que é trabalhado em biologia
seja, na questão de reprodução dos seres vivos, por reprodução sexuada, reprodução gâmica, reprodução que envolve células reprodutoras, tá bom? Então, dito isso, eu espero que entendam e a gente fecha por aqui o nosso vídeo.